Olá, eu me chamo Ricardo Henrique Aires Alves, professor da Unespar, em Curitiba, e eu vou apresentar a comunicação curadoria como crítica e história da arte. Bom, esse trabalho ele é também um fruto da minha tese de doutorado, um tema que eu queria ter aprofundado um pouco mais, debatido, e hoje eu tenho a oportunidade, então, de compartilhar com vocês algumas das minhas considerações sobre esse tema, que dizem respeito, né, a pensar a curadoria como uma prática que incorpora aspectos da crítica e da história da arte, que debate, e esse texto procura debater, né, tanto a origem desses campos, como as sobreposições, as aproximações, e diferenças entre eles. Um dos principais aspectos que eu procuro é ver como esses campos, né, se interligam a partir de alguns autores. Então, a metodologia desse trabalho é um trabalho de revisão teórica, no qual eu vou utilizar autores, vários outros, mas principalmente Ralph Foster, a Glória Ferreira, a Cristiana Tejo e a Ana Maria Guache. A partir desse estudo, foi possível compreender tanto a especificidade da prática curatorial, mas também a relação dela com a história e com a crítica da arte. E aí, como um exemplo dessa inter-relação, eu discuto um pouco, ao final do trabalho, a atuação do coletivo Mulheres nos Acervos, atuante na cidade de Porto Alegre. O texto começa com um debate sobre cursos superiores da área de História da Arte, ou da área de História, Teoria e Crítica de Arte, um desses termos guarda-chuvas que a gente usa, né, para compreender todos esses campos que se debruçam de alguma forma sobre objetos que nós denominamos como artísticos, que nós denominamos como arte. E aí, dentro desse escopo, eu investiguei, né, um pouco os nomes dos cursos e chego em cursos que têm o nome de Teoria, Crítica e História da Arte, alguns, inclusive um curso que incorpora o termo curadoria. Então, eu vou debater um pouco a origem desses campos, né, a partir de alguns autores, e depois vou me dedicar a relacionar a história da arte, a crítica de arte, com o campo da curadoria. Quando a gente pensa a curadoria em relação à história da arte, é bastante interessante pensar que a organização, né, o planejamento, a execução de exposições, ela está diretamente ligada com a história da arte por diferentes estratégias. Eu vou destacar aqui na apresentação algumas. A Ana Maria Guache, que é uma pesquisadora que investiga a arte do final do século XX, ela vai organizar um livro onde ela compila vários textos sobre exposições do final do século XX. E ela considera que os textos dessas exposições, né, desses projetos curatoriais, eles dizem respeito a documentos tão importantes para a compreensão da arte do final do século XX, quanto os manifestos das vanguardas do início do século XX. Então, ela vai atribuir a esses textos um caráter muito importante para pensar a história da arte, né? E, obviamente, quando ela fala dos textos, ela está falando também da importância dessas exposições, né? Da realização dessas exposições. Então, ela vai pensar a realização de exposições, a existência desses projetos curatoriais, como elementos importantes para a gente perceber, né, o desenvolvimento da história da arte. Obviamente, a história da arte contempla a realização das exposições, né? Num outro sentido, a Glória Ferreira vai destacar como a realização de curadorias é um campo experimental aberto para diversas possibilidades, que inclusive vai permitir, né, que a gente tenha revisões e ampliações e outras visões da história da arte, ampliando as questões vigentes, né, e recorrentes do campo. Bom, no campo do pensamento da curadoria como crítica, é a mesma Glória Ferreira que vai dizer que, ao longo do tempo, a crítica perdeu espaço, né? Mas parece que a curadoria tem ocupado o lugar da crítica. Então, em primeiro lugar, a gente sempre vai pensar, obviamente, que realizar uma exposição a partir de um projeto curatorial é exercer um juízo crítico. Então, né, é exercer, se debruçar sobre um objeto artístico, sobre um conjunto de objetos artísticos, da produção de um artista, de um acervo, então produzir, né, um juízo que se materializa através de uma curadoria. E aí, a Cristiana Tejo, quando investiga o campo da curadoria no Brasil, a constituição desse campo, ela vai dizer que, antes de existir esse nome, vários críticos de arte já atuavam como curadores, organizando exposições. E um aspecto muito legal da teoria da Cristiana Tejo é que ela vai pensar como tanto a crítica e a curadoria são instâncias legitimadoras da arte. Então,
esse deslocamento que a Glória Ferreira identifica, ele está relacionado, né, justamente a uma ascensão da curadoria como a instância legitimadora do campo da arte. Dentre as teorias e os atravessamentos, né, que eu discuto no artigo, eu trago algumas informações do Hal Foster, tanto históricas sobre a curadoria, quanto mais conceituais, e debato um texto onde ele problematiza, né, essa visibilidade do curador. Mas eu acredito que aí a gente tem um aspecto muito importante, que é discutido pelo Cauê Alves. O Cauê Alves vai discutir como a curadoria, ela se constitui a partir de um espaço de não neutralidade. Então, quando tem um artista que assinala um projeto curatorial, ele está assinalando um lugar da onde ele fala, uma posição crítica, uma posição teórica, histórica também, uma interpretação pessoal. E isso se opõe muito à visão que originou a história da arte, né, que é uma visão positivista, ligada, né, a um pensamento científico da arte, que tentou muitas vezes construir a história da arte como um campo neutro, científico, onde era possível pensar uma certa neutralidade. E o caráter formalista, né, de boa parte da história da arte diz respeito a essa tentativa de tornar ela o mais próximo possível do padrão das ciências naturais. A gente vai ver isso na teoria do Wolfling, por exemplo, né? Então, para mim, eu penso que a curadoria ela é justamente o momento onde a gente tem com essa assinatura de alguém que pensou aquele projeto, se destaca o juízo crítico exercido pelo curador em oposição a uma tendência, né, pretensamente neutra da história da arte. Justamente a Ana Maria Guache vai discutir, né, a existência de exposições que ela intitula exposições de autor, exposições onde os autores realmente tornam, né, materializam nesses projetos expositivos, tornam públicos reflexões conceituais, históricas, teóricas que eles acreditam, né? Bom, e para concluir, então, esse debate, eu trato ao final do artigo, falo brevemente sobre a atuação do coletivo Mulheres dos Acervos, atuante em Porto Alegre desde 2019, composto pela Cristina Barros, a Marina Roncato, a Mel Ferrari e a Nina Samartã. Elas têm procurado, né, a partir da sua atuação, problematizar a questão da visibilidade das mulheres nos acervos públicos da cidade de Porto Alegre. Então, a questão que a gente sabe muito bem que é importante não é apenas ter artistas nos acervos, mas que esses acervos sejam ativados, que essas obras sejam vistas, e é nesse sentido que o coletivo vai trabalhar. Em 2019, elas organizaram a exposição Artistas Mulheres, Tensões e Reminiscências na Pinacoteca Rubem Berta. A Pinacoteca Rubem Berta, ela tem uma coleção particular, é uma coleção fechada, né? Ela não tem novas aquisições, então o trabalho dessas profissionais foi organizar a exposição com as mulheres representadas na coleção, mas elas também incluíram 3 artistas contemporâneas, a Pamela Zorni, a Mitty Mendonça e a Virginia de Lauro. E justamente vão procurar artistas mulheres negras para tentar tanto exercer uma crítica quanto a constituição desse acervo, quanto para visibilizar o trabalho, né, de um conjunto, de um grupo de artistas que é subrepresentado nessa coleção. Então, quando elas fazem esse movimento, elas estão dizendo muito sobre a relação entre a prática curatorial de organizar a exposição, né, de organizar exposições, com as questões debatidas pelo campo da crítica e da história da arte. Elas estão, ao mesmo tempo, ativando questões históricas, transformando esse acervo, né, produzindo uma exposição a partir, né, da ativação desse acervo e produzindo, né, uma discussão, uma crítica historiográfica, uma discussão que tende a uma crítica historiográfica sobre o lugar dessas artistas, e ao mesmo tempo, quando elas trazem essas novas artistas, elas estão exercendo o juízo crítico, porque elas estão afirmando que essas artistas têm trabalhos relevantes, importantes, e elas estão, então, assim como a Cristiana Tejo debate, elas estão, né, usando a curadoria como uma estratégia legitimadora. Elas estão legitimando tanto o trabalho dessas artistas, as quais elas exerceram um juízo crítico, né, quanto o trabalho dessas artistas mulheres presentes no acervo da Pinacoteca. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para o debate. Muito obrigado.